Obrigado, irmãos, muito obrigado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero então continuar. Hoje nós temos o tema que os meninos já estão colocando na tela, que a gente está no finalzinho de Provérbios, não é? A gente está no finalzinho de Provérbios e nós precisamos de 2 meses, não é? Praticamente para concluir todo o livro de Provérbios. E essa semana tem mais um resquíciozinho que os irmãos vão pregar na terça e na quinta. E depois nós vamos começar um novo tema que Deus proverá, amém? Ninguém sabe ainda. Glória a Deus, Deus vai nos inspirar aí. Eu quero falar um pouco então sobre Agur, esse personagem que está no livro de Provérbios. E você vai ver que o Gustavo falou hoje pela manhã sobre a autoria do livro de Provérbios. Ele lembrou, né, que eu falei há 2 meses atrás, antes da nossa viagem, eu falei no comecinho, eu falei sobre quem foi o autor, quem foi Salomão exatamente, por que ele escreveu Provérbios e assim por diante. E o Gustavo lembrou bem legal essa manhã, foi muito bom o que ele falou. Mas, só lembrando você mais um pouquinho, né, a autoria do livro de Provérbios, você sabe que é atribuída ao rei Salomão. Está lá no capítulo 1, no verso 1 de Provérbios, né? Você pode ver lá o Provérbios do rei Salomão, tá certo? Ele foi conhecido também como umas características do seu pai Davi. Ele foi conhecido também pelo amor que ele tinha pelo Senhor. O Guga falou uma coisa aqui muito interessante, não como o pai, não é? Porque o pai foi mais correto em tudo. Deus poupou a Salomão de algumas coisas por amor a Davi, exatamente como ele falou. Mas nós vamos ver que, mesmo assim, o ministério, por assim dizer, de Salomão foi muito abençoado. Então ele também foi conhecido pelo amor que ele tinha ao Senhor, porque ele herdou isso do pai Davi. Glória a Deus, meu Deus, aleluia, aleluia. Essa é a música do arrebatamento. Aleluia, chegou, glória a Deus. Muito bom, né? E eu vou ler uns textos aqui, vou te mostrar, você vai ficar bem feliz em saber. Mas ele, em especial, ele foi abençoado com uma audiência, né? Na verdade, ele teve um sonho. A gente pode chamar de uma audiência porque Deus se apresentou para ele através de sonhos. E Deus fala conosco através de sonhos. Amém? Ainda hoje, pastor, sim. Ele fala, e quando ele fala, não há dúvidas que foi ele que falou. Amém? Quando você tiver um sonho e ficar meio confuso, esquece. Porque Deus não é um Deus de confusão. Agora, quando você acordar com a clareza, é porque foi ele que falou mesmo. Amém? Mas é algo muito maravilhoso, porque Deus aparece para ele em sonho, tá certo? Então ele estava em Gibeão, não é? E Deus faz a pergunta para ele, fala assim: olha, você vai, fica tranquilo, não tem problema, tá quase, fica em paz. Se puser a música aí, a gente faz uma dancinha. Vocês viram que eu sou especialista, né, em fazer dança. Glória a Deus. Não era para mostrar aquele vídeo não, dançando, né, Sarra? Aquele eu fazendo aquele negócio. Aquilo lá era meio, né? Ah, tá bom, tá tudo bem. Não tá brincando. Tá tudo bem, né? Glória a Deus. Amém. Então, meus queridos, eu quero ler então com vocês. Os meninos vão colocar aí. Eu queria que vocês me permitissem a gente ler os textos hoje na NTLH, pode ser? NTLH, só que eu queria ler o texto de 1 Reis. 1 Reis capítulo 3, a partir do verso 3. 1 Reis capítulo 3, verso 3, que vai falar sobre Salomão. Então acompanhem aí, eu vou ler até o verso 15, diz assim, ó. Só a nível de curiosidade, esse mesmo texto é repetido em 2 Crônicas, capítulo 1, do verso 2 ao 13, tá bom? O mesmo texto do sonho que ele teve, a visitação que ele teve do Senhor, tá certo? Então vamos ler aí, a partir do verso 3 de 1 Reis, capítulo 3. Diz assim: Salomão amava o Senhor
e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava animais e os oferecia em sacrifício em vários altares nos montes. Verso 4, certa vez Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Verso 6, ele respondeu: tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuastes a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Verso 7, ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Verso 9, o verso 9 é onde ele faz o pedido, não é isso? Portanto, dá-me sabedoria, diga sabedoria, amém? Para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? E o verso 10 diz assim: Deus gostou de Salomão ter pedido isso. Verso 11, e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte dos teus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência. Você viu que tem um plus aí? Não mais só sabedoria, mas sabedoria e inteligência. Como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Coisa linda, não é? Verso 13, mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então ele foi para Jerusalém, ficou diante da arca da aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Até aí, glória a Deus. Eu quero só que você se atente de novo no verso 10, onde ele diz assim: Deus gostou de Salomão ter pedido isso. Não é? Deus se agradou da oração. Eu não sei se você consegue perceber, mas Deus se agrada quando seus filhos fazem a oração certa. Amém? Quando eles pedem corretamente. Quando você deseja aquilo que realmente importa. Tem coisas que realmente chamam a atenção de Deus. Por isso que o convite da sabedoria é nos tirar da mediocridade. Ele não nos quer iguais a todos. Ele quer que a gente, não é você se ufanar ou ficar soberbo por causa da sabedoria, mas Deus quer nos tirar de uma mediocridade. Ele quer nos fazer diferentes, Ele quer nos fazer inteligentes. Ele quer que você ore da maneira correta, Ele quer que você peça da maneira correta. Ele quer que você tenha os pensamentos corretos, amém? Ele quer te dar tantas coisas, mas nós precisamos explodir a nossa mente. O que é explodir? É tirar as limitações, aquilo que nos limitou, a sua escola, talvez a sua família, os seus pais, o seu emprego. Nós precisamos abrir a nossa mente. Abrir a nossa mente, veja, é um trabalho de Deus e é um trabalho seu, porque é você que permite receber sabedoria, você entende? É Ele que dá, você entende que é Deus que dá a sabedoria, mas você precisa desejar receber essa sabedoria, amém? Porque está disponível, mas nem todos vão querer. Então Deus gostou do que Salomão pediu. Ele pensava assim: se eu tiver Deus, tudo virá. Então ele não queria
que Deus se afastasse dele, ele queria a presença, ele queria realmente a unção, a força, o poder, tudo que Deus poderia dar, porque com o nome de Deus, todas as outras coisas seriam acrescentadas a ele. Então, é importante nós começarmos a pensar sobre isso. Você precisa ser sábio para pedir corretamente, para falar corretamente. Talvez você precisasse pensar sobre algo que eu vou falar aqui. A gente precisa entrar num nível onde a gente não peça mais os recursos, mas a gente peça sabedoria para adquirir os recursos. Sabe por quê? Porque Jesus ele está interessado não mais em lhe dar o peixe, mas ensinar você a pescar. Ele quer fazer de nós gente produtiva, gente que não depende do Estado, gente que não depende do governo, gente que não depende de outras pessoas para viver, mas gente que produz o seu próprio pão, eu digo o seu sustento, gente que produz, gente que tem inteligência, gente que vai se mover de uma forma a não só trazer o sustento para si, mas também para abençoar os outros. Amém, irmãos? Então, a sabedoria vai nos levar a essas coisas. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus quer nos tirar de um lugar comum. Ele quer nos levar para lugares excelentes. Irmãos, lugares excelentes é muito melhor. Amém? Eu sei que na religiosidade a gente aprendeu que pobreza era um sinal de Deus, mas a Bíblia não fala em nenhum momento isso. De fato e de verdade nós fomos livres pelo sangue de Jesus da pobreza, da miséria e da maldição. Essas coisas não são de Deus. Deus quer nos elevar. A Bíblia fala, só para você ter um vislumbre e um pensamento: o céu tem ruas de ouro. É ruas de ouro, é lugar de muita excelência. Você entende? Riquezas não podem e não devem fazer a nossa cabeça, mas a sabedoria vai nos levar a adquirir riquezas. O Salmo 35, verso 27 diz assim: bendito seja o Senhor, que nos dá o quê? Força, sabedoria para adquirir riquezas. Então Ele quer expandir a sua mente. Ele quer te colocar num lugar alto. Amém, queridos? Então Salomão, vamos continuar falando aqui. Salomão, ele foi humilde, porque ele fez um pedido de sabedoria. Olha que interessante. E não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. Mas ele foi responsável por escrever o quê? Olha que interessante. Ele escreveu 3.000 provérbios. E os músicos, aí para os músicos ficarem com inveja. E compôs mais de 1.000 canções. Onde está isso, pastor? Abre lá em Eclesiastes. Eclesiastes não, 1 Reis capítulo 4. Depois a gente vai para Eclesiastes. 1 Reis capítulo 4, verso 32. Olha que legal. Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Que coisa linda. É sabedoria ou não é? Hoje não vale, né? Porque o pessoal consegue fazer isso com inteligência artificial, né? Eu compus já umas 10 músicas com inteligência artificial, coisa linda, viu? Mas nós que temos o Espírito Santo compomos através do Espírito Santo, amém? Agora você imagina um homem que não tinha o Espírito Santo ainda dentro dele. E com toda a sabedoria, ele conseguiu inspiração para fazer tudo isso. Você está comigo? Então, desses 3.000 provérbios que ele escreveu, 513 estão exatamente no livro de Provérbios, só a nível de curiosidade, tá certo? Depois eu te falo onde estão os outros provérbios dele, tá bom? Eclesiastes, por exemplo, Eclesiastes 12, verso 9, abre aí, olha que interessante. Eclesiastes 12, verso 9, diz assim: o sábio, se referindo a Salomão, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo o que sabia. Aí diz assim: ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Eu queria que você atentasse para algo ali que me chamou muito a atenção. Ele diz assim que ele estudou, examinou e compilou, não é? Pôr em ordem é compilar, a gente pode usar esse termo. É estudar, examinar e compilar. Olha que interessante a ideia. Imagine, eu fico imaginando a inspiração que Deus deu a ele, mas muitas vezes ele revisando tudo aquilo que ele escreveu, né? Voltando atrás, ei, aqui tem um erro
de hebraico. Vamos corrigir aqui, né? Eu ia falar erro de português, mas não era português. Aqui tem um erro de hebraico, então ele volta, corrige, ele arranja melhor, e ele tenta separar por temas, e ele tenta fazer algo tão inteligente, tão maravilhoso. Olha só, talvez Deus esteja... Aí você fala, pastor, mas essa é uma obra importante? Sem dúvida, Deus quer levantar poetas dele, amém? Tem poemas que Deus quer usar sua boca talvez para fazer. Tem canções que Deus está querendo usar você para que sejam publicadas, sejam conhecidas, não é melhor dizendo, tá certo? Então, ele estudou, examinou e pôs em ordem. Nada, a porta da sabedoria. Eu queria que você entendesse assim. Deus é um Deus sábio e Ele quer te dar sabedoria. Mas entenda que as coisas de Deus, elas não funcionam por osmose. O que é osmose? É como se fosse uma radiação. Mais o sol. Você quer tomar um banho de vitamina D, você fica lá, né? Sem camisa, fica rolando assim que nem um franguinho, né? E o sol fica, né? Tudo pegando você. Você não faz nada. Para Deus não é assim, as coisas não são assim. As coisas não vêm porque Deus fala assim, não, Deus vai me abençoar. Mas eu preciso interagir, eu preciso desejar, eu preciso abrir a minha mente, eu preciso ler a sua palavra, eu preciso estar na sua presença. Você entende isso? Nós precisamos ter uma interação com o santo, com o sagrado. Se a gente não tiver essa interação de ler, de falar, Senhor, fala comigo, Espírito Santo, fala comigo, leia, estude, começa a ler, começa a tirar a preguiça, começa a falar assim, eu preciso explorar o potencial que Deus colocou na minha cabeça. Você tem um cérebro bom. Olha que bênção, todos nós temos um cérebro maravilhoso. Dizem alguns que a gente não usa 10% dele, talvez seja verdade. Talvez seja verdade, mas talvez seja muito bom você pensar assim, será que Deus quer usar a minha inteligência? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. E se você puder regar a sua inteligência com a sabedoria de Deus, com a unção de Deus, vai ser algo muito melhor, amém? Então eu creio que o Senhor está nos direcionando para quê? Para que a gente busque sabedoria. Buscar a sabedoria. Deus quer que você seja um homem sábio. Deus não quer que você seja um homem reclamão. É feio depois de uma certa idade a gente virar rabugento, reclamão. Eu estou ficando velhinho já. Eu tenho 85 anos já. Brincadeira, não tenho não. Eu tenho bem menos que isso. Eu tenho 28 anos. Mas o que acontece? Eu 28 em cada perna, entendeu? Beleza? Fez a matemática aí? Tem gente que não consegue fazer essa conta no Brasil, né? É incrível, não é? A gente está num tempo tão complicado quando a gente fala de sabedoria. Mas beleza, 28 em cada perna. Vamos lá? Deus, Ele quer explorar o potencial da sua cabeça, da sua mente. Talvez a gente chegue no céu um dia e Deus fale assim, filho, eu tinha tantos projetos para você. Você veio para o céu, a casa é sua, pode entrar, mas eu esperava mais de você. Eu esperava mais coisas. Eu tinha um briefing, eu tinha uma pasta, eu tinha um plano, eu tinha planos com você. E talvez a gente ouça isso e vai ficar tão frustrado em saber que Deus não pôde fazer algo. Você entende quando Deus não pode fazer algo? É quando nós mesmos não deixamos. Por isso que Ele sempre vai colocar um sonho no seu coração. Ele sempre vai colocar um desejo. Alguma coisa tem que mexer com você, despertar a tua alegria. Alguma coisa tem que fazer os seus olhos brilharem. Porque é Deus falando, eu quero que você faça isso. Eu quero usar você para fazer isso. Quem sabe Deus esteja levantando sonhos. Quem sabe Deus esteja reavivando coisas aí em você. Mas eu creio que o Senhor quer que a gente busque a sabedoria. Ele está falando que você deve se preparar. Eu queria que você pensasse sobre se preparar. Prepare-se para fazer algo. Nada vem de graça, irmãos. Eu não poderia enganar você. Faz uma fila aqui que você vai receber a sua língua inglesa para falar agora em nome de Jesus. Não vai não, tem que fazer, tem que estudar. Estou com a unção do russo aqui, vem aqui para você falar russo. Não é assim, tem que estudar. Não. Então é preparação. Já disse um sábio que quando a preparação encontra a oportunidade, vira um sucesso.
problema é que muitos de nós estamos parados nos nossos pequenos mundos, nos nossos problemas. E às vezes a gente fica até chateado com Deus, porque acha que Deus não está fazendo as coisas. Quando aparecer um desafio na sua frente, entenda que Deus está falando assim: eu quero testar o seu potencial, vamos ver o que você faz agora. Quer testar o seu potencial de oração, o teu potencial de resolução das coisas, o teu potencial de ficar calmo, ficar em paz, que Deus está cuidando de todas as coisas. Então, quando aparecer um desafio, não reclame, não fique bravo com Deus, mas Deus está querendo tirar você do ninho. Você lembra aquela história do ninho, né, Elias? Elias sabe contar, ela faz melhor do que eu. A águia no ninho, o papai águia empurrando o filhote, por quê? Porque ele fala assim: você é uma águia, você não vai ficar comendo minhoquinha o resto da vida, não é? Porque o papai e a mamãe águia vem lá, traz a minhoquinha, ele né, come, não é isso? Mas não pode ficar a vida toda assim, porque vai chegar um tempo que você tem que voar. Você é uma águia, você tem que voar, amém? Então Deus, repare, Deus tem o interesse em que você voe. Puxa vida, meu Deus, Deus tem interesse que você voe. Lá no alto, lá no alto. Então a gente precisa se preparar. A gente precisa se aculturar. Você precisa conhecer a palavra, conhecer assuntos. Você não precisa gostar de todos os assuntos, mas procure ficar inteligente em algumas coisas. Se torne inteligente em algumas coisas. Faça um curso. Cuidado com as faculdades, que às vezes elas emburrecem, não é? Mas tem algumas raras exceções que vão te ajudar a levantar. Não é isso? Então você pode se aculturar, você pode sair da mediocridade, você pode se destacar, mergulhar num conhecimento. Mas vamos falar então de Agur, que o meu tema hoje é Agur. Agur e o rei Lemuel, eles são dois sábios que eles aparecem como os autores, né? No livro de Provérbios, no capítulo 30 e 31. A gente não sabe porquê, mas na compilação, no cânon do livro de Provérbios, esses últimos capítulos foram concedidos, não é? Salomão escreveu os outros, mas esses últimos capítulos foram concedidos, 30 e 31, foi concedidos a Agur e Lemuel, respectivamente, tá bom? A gente pouco sabe sobre esses homens, mas os textos bíblicos, né? Eles simplesmente falam que Agur era filho de Jaque, você vai ver aí, e que Lemuel foi um rei na região de Massá. Existe uma referência também a duas pessoas aí, talvez a sua Bíblia mostre, que é Utiel e Ucal, mas algumas Bíblias citam e outras não. Então isso aqui é uma questão para estudiosos. Mas eu queria mostrar para você o que Deus está querendo nos ensinar com as palavras de Agur. Então eu pediria que você abrisse agora em Provérbios, no capítulo 30, na NTLH, tá bom? NTLH, Provérbios capítulo 30, o verso 1, diz assim: são estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Então ele começa: Deus não está comigo, Deus não está comigo, estou desamparado. Verso 2: eu sou mais animal do que gente, não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Então olhe para o seu irmão e diga: eu sou mais animal. Não, peraí, essa parte não, nessa parte não. Não, calma. Eu pergunto, pastor, ele era humilde. Será que era humildade mesmo? Será que Agur estava tão humilde ao ponto de ele fazer esse tipo de oração? Ele poderia ter até uma sinceridade, mas uma sinceridade ignorante, porque nós precisamos sempre ler as questões do Velho Testamento, da Nova Aliança, com os olhos da Nova Aliança, amém? Salomão, Agur, Lemuel, eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, eles não eram nascidos de novo. Você vai ver que em alguns momentos Deus permite que profeticamente eles façam menção ao santo que viria, ao filho. É interessante, eu vou ler nesse texto, fazem até uma menção misteriosa a Jesus. Jesus que nos concedeu o Espírito Santo. Porém,
eu quero que você entenda, eles não tinham o Espírito Santo. Eu pergunto a você, caberia você fazer uma oração nesse naipe hoje aqui, por exemplo? Começar assim: Deus não está comigo. Irmãos, vamos levantar as mãos e falar: Deus não está comigo. Repita comigo: Deus não está comigo. Vamos repetir junto: estamos desamparados. Não faz sentido, porque a gente sabe que Deus está conosco o tempo todo, amém? Nós não estamos desamparados, por mais que situações e circunstâncias possam nos afrontar, Deus está conosco sempre, amém? Nunca, Ele diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei, amém? Então você percebe pela palavra. Então algumas coisas você precisa filtrar, e saber que algumas orações estão escritas na Bíblia, mas não cabe mais para a igreja fazer, não cabe mais. A gente estudou bastante Jó aqui, as pessoas gostam de citar Jó. Jó se converteu no capítulo 42, 41 para 42, ele estava assim, não conhecia Deus, né? Ele fala assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas parece que ele teve um encontro, não com Jesus, mas parece que ele teve um encontro na proximidade, na presença, entendendo realmente Deus. E ele fala: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, a proximidade vai revelando verdadeiramente quem é Deus. E por mais que Agur tenha falado coisas muito boas aqui, ele aqui estava sem o Espírito Santo. Então, eu te pergunto, é possível conhecer a Deus completamente? Eu digo a você, completamente não. Porque todos os mistérios de Deus você não vai conhecer. Nem quando estiver lá no céu, não. Você é a criação dele. Mas eu posso dar uma excelente notícia: não é possível conhecer a Deus completamente, mas é possível conhecê-lo verdadeiramente. E quando eu conheço Deus verdadeiramente, eu sei que Ele quer o meu bem. Ele não está bravo comigo, e eu nunca vou ficar mais bravo com Ele. Eu não vou me vingar de pessoas por causa de Deus. Eu não vou ter uma relação de somente me dá, como a sanguessuga que é citada aqui. Você não vem ao culto, ou não deveria vir ao culto para receber, mas para dar a sua oferta. Dar a sua oferta de adoração, de amor a Deus. E as pessoas estão acostumadas hoje a falar assim: vai para receber a sua bênção. Rapaz, que povo mal acostumado. O cristão evangélico brasileiro, essa é uma geração que aprendeu tudo errado. Porque Ele já nos deu todas as coisas. A Bíblia fala: se o Pai não poupou o seu Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas que a gente precisa? Nós em Cristo temos todas as coisas. A igreja não pode mais se comportar como pedinte. Eu não posso chegar na presença de Deus: Deus, eu estou precisando disso, Deus me dá isso, Deus. Talvez a sabedoria vai te inspirar a dizer assim: ei, enquanto eu ergo minhas mãos, enquanto eu adoro, Ele está cuidando de todas as coisas. Deus é tão sábio e tão maravilhoso que enquanto eu estou me derramando em adoração, Ele está resolvendo meus problemas. Ele já preparou para a semana a nossa cama, a nossa comida, a nossa proteção. Ele já preparou todas as coisas. Então a sabedoria tem que te levar para um outro patamar, um patamar de não ser mais pedinte. Então, eu digo a você, Deus não poderia ser conhecido completamente por Agur e nem por você, mas hoje pelo Espírito Santo nós podemos conhecê-lo verdadeiramente. E na nova aliança nós sabemos que Deus dá sabedoria aos filhos. E eu digo a você, Ele não dá toda a sabedoria, mas Ele vai te dar muita sabedoria. Por que, pastor, você fala isso? Porque tem coisas que são misteriosas e tem coisas que você só vai conseguir esclarecer com Deus quando você estiver lá. Algumas coisas você pode ter alguns questionamentos muito pessoais, você vai falar com Ele lá. Tem coisas que talvez você não entendia. E ele fala, Agur, ele vai falar que ele não entendia umas coisas. Ele vai falar assim: eu não entendo uma águia voando.
como ela consegue planar acima das nuvens. Hoje a gente falaria para Agur, sabe o que é Agur? Vem cá que nós vamos te ensinar. O pessoal do século XX já conhece. Por que uma águia consegue voar? Porque ela tem asas, porque ela foi construída ou ela foi criada numa aerodinâmica. Sim ou não? Sim ou não? A ciência consegue explicar o voo de uma águia? Claro! E por que ela consegue lá? Porque ela tem um potencial, ela consegue. E a visão dela é uma visão privilegiada e assim por diante. Então algumas coisas não seriam mais mistérios como era para Agur. Você está comigo ainda? Então ele fala no verso 3. Olha que interessante. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Verso 4. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as suas mãos? Quem já embrulhou a água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele? E ele fala, e quem é o filho dele? Eita, coisa linda. Alguns perceberam, outros estão assim, eu falei que ele ia perguntar do filho. Que coisa linda. Então Deus permitiu em alguns momentos. Você sabe que Deus, todo o tempo ele estava querendo revelar o filho. A Bíblia fala que na plenitude dos tempos, né, Jesus veio. Ele não poderia vir num outro tempo. Na plenitude dos tempos, no tempo certo Jesus veio e foi revelado. Mas o tempo todo Deus estava querendo mostrar, ei, vai ter um cordeiro perfeito. E a obra desse cordeiro, meu filho, vai ser tão perfeita, tão maravilhosa, que vai capacitar vocês a não serem mais pecadores. Vai capacitar que o meu Espírito habite dentro de vocês. Por quê, pastor? Deus habitava em templo feito por mãos humanas? Nunca habitou. A presença dele, ele concedia numa caixinha, na arca. Em que sentido? Só para vocês terem um pouco, entenderem o que é a minha presença. Mas Deus nunca foi contido. Deus não é contido por paredes. O desejo dele era habitar. Você entende como é forte esse negócio? Se você não entender, irmãos, isso faz a nossa cabeça explodir. A nossa cabeça entender que a gente não tem mais falta de nada. Que tudo é nosso hoje. Por isso que a gente entende até o Salmo 23 melhor, né? Porque o Salmo 23 ele fala da suficiência de Deus. É o Deus aqui dentro. Por que nada me falta? Porque Ele vive em mim aqui, ó. Ele está dentro hoje. É isso que o Espírito Santo quer revelar. Agora eu tenho uma má notícia. Essa geração foi contaminada com um evangelho muitas vezes falso e mentiroso. Um evangelho de ter as coisas. Um evangelho onde eles não entenderam que Ele já fez tudo. Deus já fez tudo. Deus já fez tudo e Ele está ensinando você. Ei, o que você está esperando? Você precisa aprender a descansar. Descansa, estou cuidando de todas as coisas. Mas Senhor, eu não sei. Aí Deus fala, mas eu sei. Eu não sei o que vai dar isso. Eu sei onde vai dar. Deus fala assim para você, eu estou no seu futuro. Eu já fui lá no seu futuro. Eu só estou te chamando, vem, pode vir, é um lugar seguro. Vem em paz. Isso nos levaria a descansar. Nos levaria a gente às vezes não entende nem cura. Isso levaria a gente a ser curado. De uma forma tão abençoada, porque a gente descansaria. A gente falasse, Deus cuidou de tudo já. Eu sou curado, estou curado. Não tem doença, não tem doença. Não está me faltando nada, não. Onde Ele quer me levar? Aí aparece, você já viu quando um desafio lhe aparece na frente? Um desafio em forma de desejo, algo que você deseja, mas ele vem geralmente em forma de desafio, não é isso? Aí você fala assim, não dá não. Não dá não, não é para o meu bico. Não dá, é demais para mim, é muito caro, a gente às vezes se trava, mas você imagina que uma sabedoria de Deus em você, ela poderia estar levando a sua mente a pensar diferente, falar assim, ei Senhor, esse tem a cara do meu desejo, hein? Eu acho que, aí Deus só fica olhando assim para mim, e você fica conversando com Ele, eu gostei desse negócio aí Deus, aí Deus fala também gostei, tem o seu tamanho,
é o seu tamanho, dá certinho para você, não é? Dá. Você percebe que quem limita somos nós? Eu pergunto para você, Deus tem algum problema em nos dar algo? Deus tem algum problema em te fazer rico? Agora a gente precisa trabalhar a nossa mente, precisa explodir, crer que Deus quer nos despejar sabedoria, Ele quer fazer algo, mas aí Ele faz, né? Justamente, Agur ele fala que não aprendeu, mas ele fala, quem sabe a respeito do céu? Ele estava como que perguntando, né? Deus é tão sábio em algumas coisas, quem já pegou o vento? Quem embrulhou o pano na mão? Quem já marcou? E ele fala, e quem é o filho? O filho é Jesus que viria. Tudo, verso 5, tudo o que Deus diz é verdade. E Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Que coisa linda, não é? Então parece que aqui ele começou a se converter, né? Agur começou, parece que antes ele tinha bebido. Aquele parece que toma um café, começa a voltar à sobriedade, não é isso? Ele começa a falar, opa, coisas boas. Aí ele fala assim, olha, ele até chama a atenção aqui, profeticamente. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato Ele não disse. Se você fizer isso, Ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Olha só, então Agur começa a voltar. Mas olha, nem tudo são flores. Veja o que ele fala no verso 7. Tá bom? Por isso eu estou te ensinando a ler as coisas e filtrar aquilo que é bom para você, aquilo que não é, tá bom? E ele diz assim no verso 7, aí a continuação das suas palavras. Eu te peço a Deus que me dê duas coisas antes de eu morrer. Para um pouquinho, isso aí já é bem derrotista, não é? Sim ou não? É meio derrotista. Senhor, me conceda antes que eu morra. Me conceda que eu consiga comer um danoninho. Porque é muito gostoso, mas é tão caro para mim, Senhor. Não é? Ou outros falam assim, conceda que eu consiga tomar aquele sorvete Häagen-Dazs. É tão caro para mim. Mas né, tem algumas coisas que são fatalísticas, né? Eu pergunto, Deus quer te dar as coisas antes de você morrer? Pelo amor de Deus. Tinha até uma canção que, se eu me lembrar, eu vou cantar dela aqui depois, não é? Deus não quer que você seja fatalístico e nem tenha autocomiseração. Ele quer que você viva, porque a sua vida tem um propósito para com Ele, amém? Então ele fala, eu te peço duas coisas antes de eu morrer. Aí ele fala, não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Pastor, você é doido, né, pastor? Você está falando mal de Agur? Estou. Aí ele continua, dá-me somente o alimento que preciso para viver. Quem gostou dessa oração? Vocês não querem fazer essa oração? Eu faço com você. Não? Você acha que essa oração não é para os filhos hoje? Olha, não me deixe mentir. Como é que é o negócio? É você que decide não mentir, pelo amor de Deus. Aquele que minta, diz o texto, não minta mais. Eu decido não mentir. Aquele que roubava, não roube mais. É uma decisão. Aquele que enchia a cara, não encha mais a cara. Faça uma decisão. Não é? Então, eu decido não mentir. Aí ele fala, não me deixes ficar rico nem pobre. Eu acho que aqui que nasceu a classe média. Será que foi aqui? Não sei, acho que foi, né? O meio a meio. Foi isso. Acho que foi Agur que inventou a classe média. Não é rico nem pobre, né? Não pode. Rico nem pobre. Que cabeça é essa? Meu Deus. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Irmãos, eu entendo aqui que ele poderia estar na sua sinceridade, não é? E falando verdadeiramente com o coração, no sentido de querer servir a Deus e que as riquezas não o atrapalhassem, não é? E que a falta também não atrapalhasse. Mas não é uma oração que você deva fazer, tá certo? Aí ele continua, verso 9, porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. Não é bem verdade. Tem gente que tem muita coisa e ama a Deus, amém? E tem gente que não tem nada e não ama a Deus.
Então são coisas de coração. Ser rico não pode ser um impeditivo de você amar a Deus. A Bíblia te chama simplesmente para você não amar as riquezas, mas você usar as riquezas, amém? Usar com sabedoria, glória a Deus. Se eu ficar pobre, poderei roubar, misericórdia, e assim envergonharei o teu nome, oh meu Deus. É mais ou menos assim, irmãos, me ajudem em oração, porque eu estou tentado em roubar um banco amanhã. Amanhã é um dia que eu conheço, irmãos, me ajude em oração, não estou é um absurdo. Porque se você tem a vida nova, você nem cogitaria fazer coisas erradas, amém? Mesmo porque Deus não pode abençoar você fazendo coisas erradas. Então, talvez você tenha ouvido já falar numa frase, ou numa locução, ou num termo que chama-se visão de mundo. Cada um tem a sua visão de mundo, é onde você foi criado, a forma que você foi educado. E talvez isso reflita, talvez não, com certeza reflete naquilo que você fala, nas palavras, o seu modo de ver as coisas. E muitas vezes a visão de mundo, ela foi deturpada. A gente pode ter uma visão de mundo deturpada. Porém, o que eu faço uma pergunta a você: você faria uma oração dessa a Deus nesse modelo de Agur? Eu não faria, tá certo? Então, nós precisamos filtrar a sabedoria e tudo que a gente lê no Antigo Testamento com a luz da nova aliança. Amém? Nós guardamos os princípios, os ensinamentos são maravilhosos, mas sempre lembrando que eu e você fomos o quê? Regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Você foi regenerado, então a visão é outra. Deus começou a transformar a minha mente e a sua mente. Hoje Deus habita em você, Ele te chama de sua imagem e sua semelhança. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, amém? Mas a partir do verso 10, ele começa a trazer uns bons conselhos. E ele fala assim no verso 10: nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado e nem sofra por isso. Que coisa linda, que instrução linda. Eu estava falando aqui na quinta-feira, pessoas que falam mal de uma outra para você, ela fala assim: fulano, vem cá, eu preciso que você saiba uma coisa, não é que eu quero falar não, é só para a gente orar, fulano está fazendo isso. Se alguém está falando de um terceiro para você, primeiro, a sua atitude deveria ser cortar. Fala: irmão, isso não é bom. A Bíblia fala para não falar mal uns dos outros. Se você tiver alguma questão com ele, vai e resolve, em nome de Jesus. Se não conseguiu, chama uma liderança, chama o seu pastor para resolver as coisas. Mas se você fala mal, se você recebe alguém que fala mal de alguém, quando você não interessar mais para a pessoa, ela vai falar mal de você também. É assim que funciona. Não falha, é assim. Então quando você chega, não é? Você percebe as pessoas falando mal de alguma coisa que aconteceu. Rapaz, elas vão falar mal de você quando não interessar. Então ele fala: não fale mal de um empregado ao patrão, para que isso não se transforme numa maldição, não é? Então ele fala no 11: há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Meu Deus, isso é tão contemporâneo. Mãe e pai que criam os filhos. Eu fico pensando, eu estava vendo esses dias a foto dos meus pais. Aí veio um sentimento assim de imaginar quando eu era bebê. Eu era bebê, não tinha consciência, não me lembro quando eu era bebê. Alguém lembra quando você tinha 2? A gente não lembra quando era bebê. Mas eu tenho certeza que meu pai e minha mãe cuidaram muito bem de mim, não é isso? Cuidaram. Para quê? Para que eu crescesse, para que eu tivesse saúde, uma história, uma família, assim por diante. A minha dívida de gratidão para com os meus pais tem que ser eterna, amém? Agora, você sabe que eu fiquei pensando na Sazinha? Porque a Sazinha é minha esposa amada. Ela que me suportou, ela falou que eu que suportei ela há 34 anos, não. Ela que me suportou. Eu não sou fácil. Mas agora, nessa fase de meia-idade, a gente começa a ficar mais agradável, né? Não? Pior? Tá bom, né? Amém. Amém. Orem por mim, tá bom, irmãos? Um dia ela vai dar o testemunho. Estou brincando.
Mas eu fiquei pensando nela, eu fiquei pensando que os pais dela cuidaram dela para que ela chegasse perfeita até mim, com saúde, com a vida, com uma história. Eu sou devedor aos meus sogros. Eu sou devedor aos meus sogros. Por isso que eu os considero, eu não tenho mais pai e mãe. Eu considero os meus sogros como meu pai e minha mãe. E eu sou grato à filha que eles criaram. Você percebe? A minha honra não pode faltar nem para os meus sogros. Eu sou o genro, mas não pode faltar. Então ele fala assim: há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e mãe, e pessoas que são ingratas com a própria mãe. Misericórdia. Verso 12 diz assim: há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Aqui, fala a verdade, Agur teve muita sabedoria aqui. Teve ou não? Escreveu umas besteiras no começo, mas depois, né, entrou num eixo, não foi? Verso 13: há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. A gente nunca pode fazer isso, meu Deus. Há pessoas, verso 14, que ganham a vida explorando sem dó e nem piedade os pobres e necessitados. Aí ele fala: a sanguessuga tem 2 filhas, e as 2 se chamam me dá, me dá. Sabe o que é sanguessuga? Sabe o que é sanguessuga? Aquele bichinho, né, que você entrou na água, ela gruda em você, vê, mamando você, o sangue, né? Só quer, tá certo? Há 4 coisas que nunca são satisfeitas: o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca, que precisa sempre de chuva, e o fogo de um incêndio. E o verso 17 diz assim: quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Que coisa pesada, né? E séria, né? A gente pensar. E por mais que você saiba que isso não é literal, imagine o que seria espiritualmente falando, não é? O que uma pessoa perde por não honrar os seus pais. Aí, para a gente não passar tudo, que eu preciso começar a encerrar, só para fazer um pequeno resumo aqui dos versículos 24 até o 31, eu não vou ler aqui, mas ele faz algumas comparações entre pequenos animais, destacando, não é, a sua sobrevivência baseada em instintos. Ele fala de alguns animais muito interessantes, não é, apontando para o seu sábio Criador. Do 29 ao 31, ele vai fazer uma conclusão, descrevendo o ritmo majestoso de um leão. Ele fala de um leão, não é? E de um galo e de uma cabra, não é? Direcionando justamente a atenção para a sabedoria e o poder de Deus. Amém, queridos? Amém? Amém, gente? Então, tudo isso nos faz lembrar quem é o nosso Deus. Versículos 31, 32, ele nos alertam contra a própria exaltação, enfatizando que tal atitude só traz a ira de Deus. Nós precisamos ter o coração humilde. A sabedoria, ela visa corações humildes. Portanto, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, eu queria nessa noite propor a você que se torne uma pessoa sábia, que busque a sabedoria, que busque o conhecimento, mas para isso você vai precisar ser satisfeito. Seja satisfeito. Seja grato por tudo que Deus tem dado a você. Tenha gratidão, não seja um reclamão. Grato, Pai, obrigado por tudo que eu já tenho, tudo que o Senhor tem me dado, tudo que o Senhor vai fazer. Deus quer também que você seja muito autêntico. Nós precisamos ser verdadeiros, autênticos, não podemos ser falsos, não podemos ser mentirosos. E Deus quer que você seja sábio. Vamos ler um texto em Tiago, na NTLH ainda, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versos 2 a 5, ele diz assim, Tiago capítulo 1, versos 2 a 5, diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. É isso mesmo? Está escrito ali? Leiam aí, é isso mesmo? Eu estou lendo em outra versão, né? Mas a versão mais tradicional tem de motivo de grande gozo passardes por várias tribulações, não é isso? Então ele fala, sintam-se felizes quando vocês passarem por todo tipo de aflição. Que coisa interessante, porque Deus nos chama
como filhos dele, como filhos que têm o Espírito Santo, ele nos chama a quê? A gente sair de uma atitude de reclamação, uma atitude de achar que as coisas não andam, numa atitude, ele nos chama, nos desafia a uma atitude de a gente entender que as aflições vão nos trazer sabedoria, amém? O texto, na verdade o preâmbulo, se você olhar na NTLH desse texto, é justamente fé e sabedoria. Interessante, não é? Porque ele vai te chamar, Tiago está escrevendo aqui, para ele te chamar a aproveitar as situações que você passa todos os dias para se tornar sábio. Era um momento de você entender isso, já é um momento de você entender isso. As situações que a gente passa todos os dias são oportunidades que Deus está nos dando para a gente se tornar sábio. E não ver como um problema, não ficar aflito. Oh meu Deus, o que vai ser, o dia, né? Lembra do Lip e do Hard? A hiena, o leão, dia, céus, azar, né? Ficava reclamando, né? É um momento de você olhar e falar assim, vai se transformar em glória. A gente cantou, os meninos aqui, vai melhorar, declara a coisa, vai melhorar, essa situação vai mudar. E não faz mal que acaba uma situação, vem outra. É porque Deus não para, Deus é ativo, viu? Ele quer que você seja ativo. Você quer se aposentar? Quem quer se aposentar da vida cristã? Aí tem que orar para morrer, não é? O Senhor aposentou, está lá. Aí tá. Enquanto estiver aqui, é bobagem, irmãos, a gente falar que não vai ter problema. Que bobagem. Que enganação, te enganaram mesmo, falar assim, não vai ter mais problema, vem aqui receber a rosa ungida para nunca mais. Não existe isso. Todo dia temos desafios, todo dia, cada um de nós. Não adianta você falar assim, não, eu estou isento. Não tem. Uma vez eu ouvi uma heresia tão grande, que o irmão disse assim, irmão, sabem aquele texto que diz, que Jesus fala que no mundo tereis aflições? Ele fala, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E esse irmão, ministrando a heresia, ele diz assim, quem está no mundo aqui? Aí todo mundo, ninguém. Quem é de Deus aqui? Todo mundo levanta a mão. Isso é manipulação. Então, se você não está no mundo e está em Deus, quer dizer que você não tem mais aflição. Olha que teologia do inferno. E eu lembro que o povo, aleluia, aleluia. Eu falei, vocês estão malucos? Só eu que não entendo das coisas. No mundo tereis aflição. Jesus falou. O mundo é o sistema, amém? O mundo é temporário. Estamos no mundo temporariamente. Mas não dá para fugir de aflição. Então aproveite as oportunidades para que você se torne mais sábio, amém? Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Pois, verso 3, pois vocês sabem que quando a sua fé, olha que coisa linda, vence essas provações, ela produz perseverança. Aí a gente vai olhar para você, vai ver você rindo, vai ver você tão feliz, nem vai imaginar que você está vivendo um problema daqueles. Porque você fala assim, rapaz, estou tão escolado, meu Deus, eu já tenho essa história. Deus me livrou nas passadas, Ele já está preparando um livramento aqui, eu estou tranquilo. As pessoas nem vão perceber no seu rosto você passando por problemas, porque a gente precisa confiar em Deus. Eu posso te dizer uma coisa, eu não posso ter essa experiência por você. Só você que pode ter essa experiência. E se você tiver e você entender que a tua fé pode te fazer vencer essas questões. Não fique chateado comigo não, viu? Eu vou falar uma coisa que talvez chateie vocês. Eu sei que a gente pode pedir ajuda de irmãos para nos ajudar em oração. E tem coisas específicas que são boas, mas nem tudo Deus quer que você fique compartilhando. Não fique chateado não, as irmãs. Tudo compartilha no grupo de oração das irmãs, não precisa. Tem coisas que você vence. As suas guerras você vence sozinha. Você com Deus. E as pessoas nem precisam saber. Mas por favor, não radicalize. Tem coisas que você tem a direção de compartilhar. Compartilhe, faça o que vier ao seu coração. Mas aprenda a lutar as suas guerras. Aprenda a ser vitorioso. Porque a fé que consegue vencer a provação vai te tornar perseverante.
vai te tornar uma pessoa mais tranquila. Ixi, está tudo em paz, está tranquilo, está tranquilo. Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. E é uma coisa que o pastor sempre fala: livre-se de pessoas que são peso na sua vida. Pessoas, e eu me refiro, eu sei que você fica chateado comigo quando eu falo isso, eu sei, porque eu sinto o seu olhar e às vezes a flecha voltando, né? Mas eu vou falar uma coisa para você: às vezes você precisa aprender a se livrar do seu familiar. Sabe por quê? Como assim, pastor? Tem que cuidar do familiar. Tem que cuidar de familiar que é gente boa, que quer o seu cuidado. Mas tem familiar que é só invejoso, que só quer o seu problema, que não quer a sua ajuda. E você fica sofrendo por ele, morrendo por ele. A sua energia começa a se esvair, que nem o azeite que o Gustavo falou. Começa indo embora e as pessoas não estão nem aí com você. Chegou um tempo de falar assim: rapaz, você não quer me ajuda? Então um abraço. Porque eu não vou morrer por você. Pode ser um filho, pode ser o marido, é triste. Pode ser a esposa, pode ser um cunhado. Cunhado é mais provável. Pode ser, mas você tem que falar assim: você não vai ser um problema para a minha vida. Cunhada também. A gente precisa entender, nada contra os cunhados, amém? Mas a fé vai fazer o quê? Quando ela vence, ela faz você ficar mais perseverante. Agora, a perseverança, olha que interessante. Aí ele fala assim: que essa perseverança seja, traduz perfeita. Eu já falei milhares de vezes, você tem que saber, você é meu aluno. Um sinônimo para perfeição: completude, completa. É mais ou menos assim: a tua perseverança, ela precisa ser completa. Você começa crendo no começo, vai no meio até o fim. Você não pode começar e depois desistir, ou ir até a metade e morrer na praia. Não, começo, meio e fim, perseverando. Aí você vê: eita, a bênção chegou, a vitória chegou. Glória a Deus, glória a Deus. A perseverança, ela precisa ser o quê? Completa, perfeita. A fim do quê? A fim de que vocês sejam maduros, corretos, não falhando em nada. Porque um crente que não consegue vencer as suas guerras, ele fica defeituoso. Ele fica cheio de defeitos, ele fica cheio de problemas. Ele nunca consegue, ele tem complexos. Você precisa entender que Deus não faz acepção de pessoas. E se Ele te chamou para ser vitorioso junto com o corpo de Cristo, amém? Então Ele quer que você vença também. Então, persevera nas suas guerras, nos seus problemas, persevera, seja vencedor, amém? Se coloque numa posição de maturidade. Fique maduro, se torne maduro. Se torne amadurecido. Pague suas contas. Tem conta, paga conta. Está devendo para algum irmão? Fala: ei rapaz, estou lhe devendo. Vem cá, vou lhe pagar. Paga quem está devendo. Não deixa a conta de luz atrasar. Pastor, mas é que eu espero 2. Aí quando a Enel ameaça de cortar, eu corro para pagar. Para de fazer isso. Vamos mudar esse nível de vida. Não, eu só faço isso com a água. Vamos parar com essas coisas. Tem financiamento? Paga o financiamento. Não fica usando cheque especial. Faz mal para a sua vida, não é sabedoria. Vai lá no banco e fala assim, peita o gerente, fala: quem mandou você me dar 5 mil de limite? Pode tirar esse limite agora. O senhor não quer limite? Não. Quem quer limite de 5 mil reais na conta especial? A não ser que você seja investidor, não sei, tem alguns investidores aqui que podem até aproveitar. Mas faz sentido? Depois você fica usando e depois fica todo aflito diante de Deus. Isso é sabedoria? Não. Isso só te traz aflição. Uma vez eu falei aqui, talvez a gente precise deixar de ter alguns luxos. Mas para entender que a sabedoria nos leva a quê? A enxugar a nossa vida. Enxugar a nossa vida para a gente ter paz. Amém, irmãos? É bom dormir, deitar no travesseiro e falar assim: caramba, estou sem dívida, glória a Deus. Ou está tudo em dia, só mês que vem agora. Não pude fazer algumas coisas, mas está tudo bem. Isso é sabedoria, te traz tranquilidade. Irmãos, isso é amadurecer.
Eu quero que você entenda, eu comecei a falar isso aqui nesse nível na quinta-feira. Eu quero que você entenda que o cristão não pode ser místico e falar assim, Deus, faça algo. Não, é você que faz algo. É você que faz algo. Perceba onde você está perdendo as coisas, onde a sua energia está escorrendo, indo embora. Perceba onde está indo e fala assim, eu vou cortar, eu vou enxugar a minha vida. Então, vocês sabem, onde eu parei? O verso 4 diz aí, né? O verso 5 não vai não. Verso 4, isso. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam amadurecidos, maduros e corretos, não falhando em nada. Então eu queria que você fizesse uma declaração. Diga assim, eu preciso amadurecer. Agora diga assim, eu desejo amadurecer. Agora diga assim, eu vou amadurecer. As pessoas têm que olhar para você, tua esposa, o teu filho, ver que você é uma pessoa confiável, sabia? O teu marido, pessoas confiáveis. A gente precisa sair de probleminhas tão pequenos que às vezes estão nos assolando há anos. E é uma atitude que eu preciso tomar e falar assim, ei, eu preciso parar com isso. Eu preciso parar com isso. Eu preciso controlar meu cartão de crédito. Eu preciso entrar num nível onde eu seja confiável. Você percebe um princípio divino que a gente sempre esquece? Diz assim, a fidelidade no pouco vai te habilitar para você ter o muito. Sim? Sim? A fidelidade no pouco me habilita para ter o muito. Eu pergunto, um princípio quebrado, você vai ter o muito? Você percebe que algumas pessoas ficam, às vezes, literalmente, um murro em ponta de faca, não é isso? Enxugando gelo, como queira falar. A pessoa fica insistindo numa questão que parece que não muda, mas são pequenas coisas que, se você olhar a sua vida, você fala assim, uai, eu preciso mudar essas questões para que a minha vida avance. Verso 5 diz assim, mas se alguém tem falta, vamos lá, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Glória a Deus, peça a Deus, e Ele a dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Diga amém. Ele é bondoso. Então você fala assim, Senhor, me dá sabedoria, eu não estou conseguindo administrar minhas contas. Senhor, me dá sabedoria, eu estou sempre enrolado com o cartão de crédito, estou sempre devendo alguém, meu nome está sujo, me ajuda, não é? Então você vai pedir a sabedoria. E Deus, você acha que Deus não quer cuidar dessas coisas? Ele quer. Sabe por que Deus quer cuidar dessas pequenas coisas que são naturais e humanas? Porque, como eu falei, Ele tem projetos muito maiores para a minha vida. E se eu não me arrumar nessas pequenas coisas, como eu posso ser habilitado para as maiores? Tem que ter projeto de vida. Não pode ser preguiçoso, não é? Tem que ter força para fazer as coisas, tem que estudar. A geração de hoje, como eu falei, não quer estudar, não quer trabalhar. A geração de hoje, eu falei na quinta-feira, eu tive contato com alguns casos. Pessoas não querem aceitar um trabalho, tem um trabalho, mas elas não querem aceitar o trabalho, sabe por quê? Porque tem que pegar ônibus, metrô e mais um ônibus. Não dá, é muita coisa. Um ônibus, metrô e um ônibus vai me quebrar. Aí você pensa, é um velhinho, né? Alguém que está com osteoporose, alguma coisa. Não, é um jovem, 18, 19, não quer. Não, é muito longe. Onde quer para trabalhar? É lá, precisa pegar, não quer mais. A geração de hoje não estuda, a geração não faz nada. Nós temos os piores índices de educação. Você sabe disso. E a gente não está falando só de sabedoria, mas está falando também de conhecimento, porque os nossos jovens leem pouco. A gente foi, o Rafael Janice estava aqui, eu estava vendo uma reportagem, não, eu estava vendo um material da cidade de Porto. Você conhece Porto? Eu não conheci Porto. Mas em Porto tem uma livraria, talvez você conheça, uma livraria muito famosa.
que inclusive a escritora daquela saga do Harry Potter, né? Ela se inspirou, dizem que ela se inspirou nas escadarias lá da livraria, mas não é bem assim. De qualquer forma, tem as obras lá do Harry Potter, né? Eu esqueci daquela senhora que escreveu esses livros. Mas essa livraria em Portugal, ela é tão famosa que você precisa, não cobra entrada, ou cobra? Não cobra, mas você precisa reservar um convite. E todos os dias, a sociedade portuguesa, hein? Todos os dias tem fila de espera. E eles abrem, e aquela livraria, todo mundo entra, a galera entra, lógico. E eles vendem por dia mais de 1.500 livros. Era para você fazer, Era para você fazer, Faz, Eu pergunto, o brasileiro está igualzinho, né? Lê, né? Você percebe? Aí a gente fala assim, pastor, mas é um problema crônico. Pois é, comece por você. Vamos ser sábios nós, amém? Teve uma indicação de um livro, leia, quebre, abra sua mente, vamos entrar no nível de sabedoria como Deus quer que a gente entre. Oh, meu Deus do céu, diga assim, eu preciso me tornar sábio. Aleluia. Mais um texto aí para a gente terminar, Tiago capítulo 3. Agora vai no verso 13. Olha que interessante. O preâmbulo das Bíblias dizem assim, a verdadeira sabedoria. E eu vou terminar com esse texto. Ele diz assim, Tiago 3, 13 a 18, ele diz assim, existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Você percebe que a sabedoria começa com as pequenas coisas? Ele fala, você é sábio e inteligente, então prove que você está no caminho da sabedoria, que você é sábio com o quê? Com o seu bom comportamento pelas suas ações. Ele diz assim, praticadas de que forma? Com humildade e sabedoria. Verso 14, mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Meu Deus do céu. Verso 15, essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo e é da nossa natureza humana e diabólica. E é diabólica. Verso 16, pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. 17 diz assim, a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Terminando no 18, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Esse texto é tão maravilhoso, ele fecha com uma sabedoria tão instigante, não é? Nos leva a entender que Deus não faz acepção de pessoas e Ele quer ampliar a sua mente. Irmãos, Ele quer dar a você novos projetos. Não se aposente ainda. Ele quer dar a você novos projetos. Ele quer levar você a lugares grandes, a possibilidades grandes. Ele quer que você seja fértil, uma terra fértil, onde Ele possa lançar uma ideia. Você sabe que a sabedoria vai fazer com que a gente não se feche tanto. Não seja tão fechado no nosso mundo. Às vezes a gente é reservado demais porque a gente fala assim, não, isso me traz segurança. Isso não é muito bom, não. Deus quer que a gente se abra um pouco porque Ele fala assim, rapaz, estou querendo te usar. Mas você precisa abrir a tua cabeça. Eu estou querendo que você vai pregar lá na Áustria, rapaz. Eu tenho um plano com você lá na Áustria. Tem um povo meu lá. Ninguém está ouvindo. Eu estou falando no coração, Deus falando. Mas ninguém está ouvindo. Será que você vai ouvir? Aí você fala, eita.
Aí você vê que Deus começa a fazer algumas coisas. Não limite a sua vida somente no comer, no vestir, no ganhar dinheiro, em pagar as contas, em aposentar. Não limite a sua vida só isso. Tem muito mais coisas que Deus quer fazer. Tem muito mais coisas que Deus quer fazer nesse lugar, nesse bairro. Mas na sua vida também, na sua família. Deus pode colocar sonho. Pastor, não é ciumento não. Deus, onde Deus te mandar. E se Deus mandar, rapaz, nós vamos te dar a maior força. E nós vamos ficar felizes com isso. Vamos ler junto, só para a gente terminar. Quiserem vir cantar? Diz assim, o verso 17. Vamos ler juntos? O 17 e o 18, com alegria. Diz assim: a sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura. E é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Eu queria que você pegasse esse texto, coloca aí no seu status, abençoa pessoas, mas antes de tudo pratique. Antes de tudo pratique. Comece a ver que as pessoas, elas são o alvo e elas devem ser o alvo da sua sabedoria. Amém? Elas devem ser o alvo daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Vamos ler o 18 para terminar. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu creio firmemente no seu potencial. Eu creio que Deus tem um potencial muito grande para a vida de vocês. E quando a gente fala para você não ficar medíocre, a palavra medíocre, se você for ver a raiz, não tenha isso como uma ofensa, por favor. A palavra mediocridade, ela se refere a uma linha mediana, é igual a todos. E Deus não chamou os seus filhos para serem iguais a todos. A Bíblia fala muitas vezes de multidão e fala também de discípulos. A multidão, ela segue o fluxo. O discípulo segue o mestre. Amém? E Deus nos chamou não para ser uma multidão, mas para ser discípulo. Então, eu creio no seu potencial. Eu creio que Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida. Amém? Então, comece a ousar. Seja ousado. Fala assim, Senhor, coloca, abre, quer um bom exercício para a semana? Fala assim para Deus, Deus, eu quero abrir minha mente. Coloca coisas novas, coloca sonhos novos na minha mente e no meu coração. Senhor, coloca coisas que eu nunca sonhei, nunca imaginei, só para eu ter um vislumbre e fazer como Abraão. Num primeiro momento, talvez eu dê uma gargalhada, que eu fale assim, oh meu Deus, será que é mesmo? Mas depois ele fala, por que você está rindo, rapaz? Ah não, Senhor, perdão, é que foi uma incredulidadezinha aqui, mas eu creio que o Senhor pode fazer, aleluia. Deus pode fazer, aleluia. Não se limite por causa do seu pastor. Eu não quero limitar você, mas não se limite por causa do seu pastor, de pessoas, da sua família. Não se limite por causa dos problemas. Deixa Deus fazer algo na sua vida. Deixa Deus te tirar do lugar comum. Aleluia. Eu sei que isso às vezes pode incomodar tanto. Isso já me incomodou às vezes, muitas vezes, porque o meu perfil é de querer um lugar seguro. Eu acho que de todos nós. Alguns são mais ousados e alguns têm um espírito mais empreendedor. Eu não sou empreendedor. Mas eu posso ser um empreendedor contra uma ideia que talvez eu tenha na minha cabeça, uma limitação que eu tenho na minha cabeça. O que eu quero dizer com isso? Que Deus pode me levar a grandes lugares. Deus pode levar você a grandes lugares. A única limitação é a sua própria cabeça. Amém? Agora eu quero só que você pense assim, ó. Pense assim. Um lugar de segurança financeira é bom. É bom. Mas pense comigo. É lá que você quer estar daqui 5 anos? Alguns vão falar assim, pastor, se tiver um emprego é lá que eu quero estar daqui 30 anos.
Se for isso, não há problema. Mas se Deus estiver te tirando de um lugar comum e te levando para um lugar alto, pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Deixa Deus trabalhar. Quem sabe Deus queira levar você para um país. Quem sabe Deus queira levar você para ter um instituto. Quem sabe Deus queira levar você para salvar crianças abandonadas. Quem sabe Deus queira te dar uma escola para você ensinar o Evangelho. Quem sabe Deus queira fazer tantas coisas grandes na sua vida. Quem sabe Deus não quer que você tenha e seja um empresário poderoso, rico, para dar emprego para pessoas, para fazer pessoas prosperarem. Você percebe? Você percebe? A nossa vida com Deus, ela precisa necessariamente ter alguns resultados. Resultados de que Ele está conosco e de que as coisas estão andando bem. Amém, queridos? Pode começar. Sejam abençoados. Sejam prósperos. Sejam sábios. Desafie você mesmo. Fique de pé. Desafie você mesmo. Chegue em lugares altos. Deus é bom.